Olá pessoal, meu nome é Heloísa, eu sou médica e eu trabalho com estilo de vida, medicina integrativa e mudança de comportamento. Mudança de comportamento para ajudar as pessoas a terem hábitos de vida diferentes para que elas tenham mais saúde. E nessa aula aqui de hoje, eu vou apresentar para vocês um tema que eu amo, que é epigenética. E até o final dessa aula, vocês vão entender o que eu quis dizer com nossas escolhas podem mudar o destino escrito no nosso DNA. É importante trazer aqui que na nossa prática médica é fundamental que a gente considere a experiência clínica do médico e também as preferências do paciente para que a gente consiga desenvolver um bom relacionamento médico-paciente. E também, caso seja necessário alguma terapia, isso é muito importante para que a gente consiga efetivamente conseguir sucesso nessa terapia. Mas também é muito importante colocar que essa prática ela seja feita de uma forma que a gente chama de medicina baseada em evidências. Ou seja, a gente conseguir pegar as melhores evidências científicas para poder fazer recomendações para um paciente. E também por isso a ciência é muito importante. A ciência ela traz um corpo de conhecimento em muitas áreas que podem ser do interesse dos seres humanos. E eu, particularmente, dentre as inúmeras áreas da ciência, me encanta muito, eu me atraio muito pela epigenética. E a epigenética, ela está presente não só na minha prática médica, mas também na minha vida. Porque o conhecimento científico, ele é tão relevante que eu acredito que a gente possa usar ele na nossa vida, a gente pode e deve usar ele na nossa vida se a gente quiser. Nessa aula, eu vou ensinar para vocês o que é epigenética. Que é epigenética do ponto de vista biológico e também molecular, porque é muito legal a gente saber o que está acontecendo ali no nosso corpo, mesmo que a gente não consiga ver que aquilo está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês que o nosso corpo mostra para a gente a importância das nossas escolhas. E para começar falando de escolhas, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas escolhas que eu já fiz ao longo da minha vida. Eu acredito que eu sempre fui apaixonada por ciências, mas eu comecei a perceber isso, eu comecei a ter mais consciência disso quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, em que eu sentia muito prazer de estar ali nas aulas de biologia. Eu gostava muito das aulas e eu também ia muito bem nas provas, sem precisar me esforçar muito. Assim como eu me esforçava demais para ir bem numa prova de matemática, que eu também gostava, mas as aulas de biologia eram mais tranquilas. E eu gostava tanto dessa área que eu decidi fazer, na época, um curso de Biologia Molecular, que era promovido pela minha escola, e era em parceria com o Instituto de Química da USP, lá no LBCM, o Laboratório de Biologia Celular e Molecular da USP. Foi um curso de Biologia Molecular. E eu amei, não preciso nem falar. E aí, no final, então, do meu ensino médio, quando eu me formei, eu escolhi prestar vestibular para Medicina Veterinária. E comecei a cursar, e a faculdade de Medicina Veterinária é muito interessante. Tem muitas áreas, tem áreas de pequenos animais, animais de grande porte, saúde alimentar, segurança alimentar, são muitas áreas. E eu vi ali, convivia com muitos colegas que eram apaixonados por todas as áreas, e eles já estavam indo ali, se encaminhando para suas áreas que seriam as áreas de atuação. E apesar de admirar a profissão, admirar aqueles colegas, não era algo assim que me preenchia e eu queria sentir o que eles sentiam também. E como eu estava na USP, eu tinha acesso relativamente fácil a muitas coisas, como por exemplo a área de pesquisa. E aí então, na época, eu decidi fazer algo que não era muito usual de alunos da veterinária. Eu decidi fazer pesquisa básica. E aí eu fui fazer então uma iniciação científica lá no Instituto de Química, com Biologia Molecular, no LBCM, aquele laboratório que eu fiz o curso, que eu tinha feito aquele curso anos atrás, durante meu ensino médio. E foi uma experiência maravilhosa. Mas conforme eu fui terminando, eu fui finalizando a faculdade de veterinária, eu já sabia que eu não ia atuar nessa área. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu já sabia que o que eu queria mesmo era ser médica. E aí então eu fiz uma nova escolha. Eu escolhi ser médica. E aí, na faculdade de medicina, eu me realizei. Porque eu gostava das matérias teóricas, eu gostava da parte prática, da parte clínica, cirúrgica e continuei gostando muito de pesquisa também. Tanto que eu fiz mais uma iniciação científica
Eu participei de mais 2 projetos de pesquisa e também fui autora e coautora de artigos científicos. E aí eu me formei médica. Essas foram algumas escolhas que eu fiz na minha vida e depois disso já fiz muitas outras escolhas e tenho certeza que vocês também já fizeram muitas escolhas importantes na vida de vocês. Mas essas escolhas que eu falei aqui, elas são escolhas que são marcantes na nossa vida, né? Que a gente considera importantes, são escolhas grandes. Mas será que só essas escolhas que realmente são importantes e relevantes? Será que as nossas escolhas do dia a dia também não são importantes? Ao longo de um dia, nós fazemos milhares de escolhas, mas a gente não sabe, a maioria delas são escolhas inconscientes. E tem escolhas, tem coisas que a gente faz que são automáticas, então a gente nem percebe direito mais o que está fazendo. E essas escolhas nossas, essas coisas que a gente faz que são automáticas e elas são rotineiras, a gente chama de hábito. Os nossos hábitos são aquelas coisas que a gente faz e que o nosso cérebro não precisa mais gastar energia nem para planejar e nem para executar. Por exemplo, escovar os dentes. Escovar os dentes é um hábito. Ou você acorda e já vai escovar o dente, ou você acorda, come alguma coisa e já escova o dente. Você não precisa colocar na agenda que você vai escovar o dente, né? Então essas são as coisas, os nossos hábitos. Mas vamos pensar aqui em algumas escolhas que a gente fez desde a hora que a gente acordou até o momento dessa aula. Vamos pensar em algumas. O horário de acordar e o horário de levantar são 2 escolhas diferentes, por exemplo, mas que a gente nem se dá conta. Que roupa que eu vou vestir? Que horas eu vou sair de casa? Será que eu levo guarda-chuva? Tudo isso são escolhas e que a gente pode perceber ou pode não perceber. Outra coisa legal da gente perceber é o que motivou a gente a fazer determinadas escolhas. Por exemplo, o que eu vou comer? O que me motiva a comer uma coisa ou outra? A gente coloca atenção nisso, nas nossas escolhas alimentares? Eu vou fazer uma atividade física hoje? Coloquei na minha agenda? Com quem que eu vou conversar? Com quem que eu escolho me relacionar? De que assuntos eu quero falar? Que horas eu vou dormir? Tudo isso tem uma motivação por trás. E outro aspecto importante também, quais as consequências das minhas escolhas? Que resultados aquelas escolhas me trouxeram? Esses resultados são fáceis de perceber? É fácil a gente perceber? A gente consegue ver? A gente consegue sentir? Eu consigo ver a olho nu? Não é tudo que a gente consegue ver. A nossa vida é feita de escolhas. E eu vou mostrar nessa aula o que isso tem a ver com epigenética. E eu vou começar contando para vocês uma história lá do início dos anos 2000, que aconteceu no Canadá, na Universidade de McGill, em que um grupo de pesquisadores estava estudando ali comportamento animal. Eles perceberam que os ratos que nasciam de mães que tinham um padrão mais lambedor, ou seja, elas cuidavam mais dos seus filhotes ali nos primeiros momentos de vida, esses animais, lá na frente na vida adulta, eles apresentavam um comportamento de estresse menor do que aqueles que nasciam de mães que não tinham esse padrão mais lambedor, então eles não recebiam tantos cuidados quanto aqueles outros. E eles pensaram assim, bom, às vezes esses ratinhos, né, que tiveram mais cuidados das suas mães, eles têm uma genética melhor. As mães são mais cuidadoras, eles têm uma genética melhor, então eles têm um comportamento diferente, eles são menos estressados. E aí o que eles fizeram então? Eles foram fazer um experimento para investigar esse viés genético. Então o que eles faziam? Assim que esses ratinhos nasciam, eles tiravam das suas mães biológicas e imediatamente colocavam para ser cuidados por outras mães, que não eram as mães biológicas deles. E o que eles perceberam? Que o comportamento desses animais lá na frente, ele tinha mais relação com os próprios cuidados do que o fato da mãe ser biológica ou não. Ou seja, o cuidado em si foi mais importante para o comportamento deles do que a genética, do que eles serem filhos das mães biológicas. Bom, e aí eles pensaram então, deve ter alguma coisa que esteja além da genética. Mas a gente está falando aqui de genética, epigenética, vamos entender melhor o que é a genética. A genética é o estudo de todos os aspectos relacionados aos genes. E a epigenética? A epigenética é uma palavra que vem do grego epigenos. Epi significa acima, genos vem de gene, é algo que está acima do gene, acima da genética. Tudo bem, mas então o que é o gene? Vamos localizar aonde que estão os nossos genes no nosso corpo?
O nosso corpo, ele é formado por sistemas. Por exemplo, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório. E esses sistemas, eles são formados por órgãos. Os nossos órgãos são formados por tecidos e os tecidos são formados por células. As nossas células, elas têm uma membrana plasmática que envolve essa célula. Dentro dela, a gente tem o citoplasma, que é onde estão as organelas, e o núcleo. E dentro do núcleo, então, ali fechadinho, guardadinho como algo sagrado, está o nosso DNA, o nosso material genético. Nesse material genético está escrito o código de como construir um ser humano. E na verdade, esse material genético, ele não é uma molécula única de DNA. São várias moléculas. Na espécie humana são 46 moléculas de DNA, que a gente chama de cromossomos. Então a gente tem 46 cromossomos dentro de cada núcleo, de cada célula do nosso corpo. E esses 46 cromossomos, eles são organizados em 23 pares. Por que 23 pares? Porque metade vem da nossa mãe e metade vem do nosso pai. Isso é a hereditariedade. A gente herda esses cromossomos, a gente herda o nosso material genético dos nossos pais. Todas as nossas células têm exatamente o mesmo material genético. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma célula da pele, uma célula do fígado, uma célula do músculo, qualquer célula do nosso corpo tem o mesmo material genético. E se a gente pudesse juntar todos esses 46 cromossomos e formasse uma única molécula, esticasse ela, a gente teria uma molécula única de aproximadamente 2 metros de comprimento. E isso fica dentro de um núcleo de uma célula. Então, para esse material genético caber dentro do núcleo de uma célula, a gente precisa que ele esteja empacotado. E aí, uma forma disso acontecer é o DNA ficar enrolado. Ele se enrola milhares de vezes e a gente tem também proteínas que dão ali suporte para isso e que estão dentro do núcleo. Essas proteínas chamam histonas. O nosso DNA, ele fica enrolado nessas proteínas. Se a gente der um zoom em um cromossomo, a gente vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, a gente vai vendo que ele está todo espiralado, todo enovelado. Aí chega mais pertinho, a gente consegue ver as histonas, aquelas proteínas que estão lá aonde o DNA se enrola. Chegando mais perto, mais perto, mais perto, a gente chega na própria molécula de DNA, que é esse modelo de dupla hélice que é tão conhecido. Os genes são parte do nosso DNA, eles são partes do DNA que tem ali a informação de como formar coisas específicas, de como originar proteínas. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa imagem é um cariótipo. O cariótipo é uma representação visual dos nossos cromossomos. Então ele mostra aqui essa organização dos nossos cromossomos em pares, do primeiro par até o 23º, sendo que o 23º são esses cromossomos X e Y, são os cromossomos sexuais. Se a pessoa tem 2X, é sexo feminino. Se tem um X e um Y, é sexo masculino. Se a gente for observar aqui, por exemplo, eu peguei o cromossomo 11 e o cromossomo 15. No cromossomo 11, eu peguei um exemplo aqui de um gene que chama TYR. E no cromossomo 15, dois exemplos, OCA2 e ERK2. Esses 3 genes, junto com outros genes, eles se compõem e a manifestação deles vai dar, por exemplo, a cor dos nossos olhos. Um outro exemplo para mostrar que tem genes também que são relacionados ao surgimento de doenças. A gente tem aqui no cromossomo 11 também um outro gene que chama KCNQ1 e junto com outros genes, com a manifestação de outros genes que estão em outros cromossomos, a gente pode ter o desenvolvimento, ele pode estar relacionado, com o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Mas como que acontece esse processo? Como que um gene que faz parte do DNA e ele tem uma informação sobre alguma coisa, ele tem um código ali de como construir alguma coisa, como que ele se torna algo visível, algo material e palpável? Isso acontece através de um processo que chama fluxo da informação gênica. O fluxo da informação gênica é o DNA, passa por um processo que chama transcrição e forma um RNA, que passa por um novo processo que chama tradução, que gera uma proteína. Então, o DNA, ele está dentro do núcleo e ele tem ali o código de como construir as coisas. Por alguma razão e por uma necessidade, esse DNA
na verdade uma parte do DNA, que é o gene, se abre, aquela dupla fita se abre, e aí ele dá oportunidade para uma molécula de RNA ser formada. Essa molécula de RNA, ela sim pode sair do núcleo. Então ela sai do núcleo e ela carrega com ela aquela informação que estava guardadinha lá no nosso núcleo. Ela vai para o citoplasma, ela se encontra com uma organela que chama ribossomo, e lá no ribossomo, juntos, eles fazem a tradução. E a tradução vai dar origem, então, a uma proteína. E para a gente conseguir fazer uma imagem aqui, eu queria trazer uma analogia para vocês de que o nosso material genético, o nosso DNA, ele é como se fosse um livro de receitas. Esse livro de receitas, ele tem muitas páginas. E é como se cada página dessas que faz parte desse livro de receitas fosse um gene. E com isso, com esse livro, a gente consegue construir um ser humano com as suas próprias características. Cada ser humano tem o seu próprio livro de receitas. E ele é fixo, ele é um livro que é escrito a caneta, ele não é escrito a lápis, então a gente não consegue mudar. Os nossos genes, ao longo do tempo, eles não mudam. E como eu falei, esse livro, né, o nosso material genético, ele é individual para cada um, ele é único, ninguém tem o mesmo material genético. Bom, por essas razões, por cada um ter o seu e também pelos nossos genes serem fixos e não mudarem ao longo do tempo, até certo tempo atrás, a ciência acreditava que os nossos genes eram o nosso destino. E lembra que eu falei que todas as células têm exatamente o mesmo material genético? Então, uma célula da pele, uma célula do músculo, uma célula do coração, todas as nossas células que têm núcleo têm o mesmo material genético. Aí você pensa assim, nossa, então, como que se todas as células têm todos os genes, eles vão se manifestar? Todos os genes vão se manifestar? Não. Então, por exemplo, uma célula tronco totipotente. Essa célula tronco totipotente é aquela célula tronco do nosso corpo que ela pode se transformar em qualquer célula do corpo. O que vai falar para ela que ela tem que virar cada célula? Que ela tem que ser uma célula da pele, uma célula muscular? Existem sinalizações celulares que vão dizer para aquela célula quais genes ela tem que expressar, quais genes ela tem que manifestar. Então não é porque a célula tem todos os genes ali dentro dela que todos vão se expressar. Essas sinalizações, ela vem de estímulos, ou de estímulos dentro da própria célula, ou do ambiente ali externo da célula, ou do nosso próprio ambiente externo e das nossas escolhas, daquilo que a gente escolhe interagir com o meio ambiente. E qual parte do DNA, então, vai se abrir para que aconteça ali a transcrição, aquele processo do fluxo da informação gênica até gerar uma proteína? Essa proteína gerada, que junto com lipídios, carboidratos, outros compostos, eles vão dar a nossa manifestação aqui, a nossa manifestação tridimensional, a matéria. Qual parte do DNA vai ser transcrita em cada célula? Aquela que for necessária e aquela que tiver disponível. Lembra que eu falei que o DNA ele fica enrolado nas estonas, ele fica todo enrolado para caber dentro do núcleo? As regiões em que ele fica mais apertado, essa parte não fica disponível para transcrição. E aquelas partes que ficam mais frouxas, elas ficam disponíveis. Então, dependendo das sinalizações celulares, dependendo da célula, ela vai ter algumas partes mais apertadas, porque aquela célula não vai precisar daqueles genes, e vai ter outras partes mais abertas, mais frouxas, porque aquela célula precisa daqueles genes. E aí eles podem, então, ser expressos, serem manifestados. Dependendo, então, do que aquela célula precisa fazer, o material genético ele vai se abrir numa região específica. Determinados genes vão se abrir para que possa ter a transcrição e uma proteína ser originada dali. Então, tudo depende da necessidade e da função que aquela célula vai exercer. Então, por exemplo, se a gente pensar numa tireoide, se aquela tireoide estiver precisando produzir mais hormônios tireoidianos, os genes dos hormônios tireoidianos naquelas células vão se abrir e esses hormônios vão ser produzidos. As células beta-pancreáticas, se precisam produzir insulina naquele momento, os genes da insulina vão se abrir e vão produzir mais insulina. E lembra que eu falei das sinalizações celulares? O nosso ambiente, ele participa muito dessas sinalizações celulares.
E é aí que entra a epigenética. Porque a epigenética, ela estuda como as influências ambientais vão afetar a nossa expressão gênica. E para explicar isso melhor, para vocês conseguirem entender, eu quero fazer uma analogia com a linguagem. Numa determinada linguagem, uma informação, ela vem em código. Esse texto que eu estou mostrando aqui para vocês, ele está na língua portuguesa. Então a gente tem o código ali da língua portuguesa e esse código, ele se dá por 26 caracteres, que são as letras, que formam palavras, que formam textos, livros, etc. E o que esse texto está dizendo para a gente? A gente tem a habilidade de ler esse texto. O que esse texto diz para a gente? Ele diz o que é o IFC. E na natureza, os seres vivos, eles se comunicam, a gente se comunica em outras linguagens, de outras formas também. E outra informação, então, que também vem em código é, por exemplo, essa daqui. Ela vem de uma outra forma. E o que esse código aqui está nos dizendo? Ele está nos dizendo como ser um humano. E a célula, ela tem a habilidade de ler esse código. Então, se a gente for comparar aqui os dois, o primeiro é o código da língua portuguesa e o segundo é o código genético. Então, vamos pegar aqui esse código genético e a gente conseguiu, de alguma forma, para entender ele melhor, a gente traduziu esse código genético em letras, que são aquelas letrinhas famosas, né, que todo mundo já ouviu falar, A, T, C e G. Essas letras, elas correspondem às bases nitrogenadas que formam o nosso DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, vou mostrar aqui para vocês como que acontece um dos mecanismos epigenéticos, que é a metilação. Vamos pegar esse texto aqui do IFC. Se a gente pegar todas as letras que têm acento e a gente tirar esses acentos, o que acontece? As letras não mudaram. A sequência das letras não mudou. O que mudou foi o sentido do texto. Porque logo no título a gente já vê o que é o IFC, mudou para o que e o IFC. E o sentido do texto muda inteiro, apesar das letras não mudarem. Se a gente fizer a mesma coisa, pensando numa comparação com a acentuação, aqui no nosso código genético, e se a gente pegar algumas regiões desse código, dessa sequência de letras, né, do nosso material genético, e colocar acentos, que são o nosso grupo metil, nesse caso é um dos mecanismos epigenéticos que eu vou falar, que é a metilação. O grupo metil é uma molécula de CH3, é um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. A gente pega essas moléculas e gruda, a gente não, o corpo, né? Essas moléculas, elas grudam em determinadas regiões ali do nosso DNA, sem mudar a ordem, a sequência das letras. Essa mudança de sequência das letras é uma coisa que eventualmente pode acontecer também no nosso DNA, isso é chamado mutação, mas isso é uma outra coisa, que eu não vou falar sobre isso aqui. O que eu vou falar é sobre a epigenética, que é algo que vem por cima da genética, sem mudar ali a sequência mesmo do nosso DNA. O que acontece quando essas moléculas grudam ali, se ligam em determinadas regiões do nosso DNA? Aquela parte do DNA que estava enrolada nas estonas, elas vão ficar mais apertadas. Então a metilação, ela faz com que aquelas regiões específicas de DNA não fiquem disponíveis para transcrição. Então naquelas células, aquela região não vai ser transcrita. Isso pode ter consequências positivas e consequências negativas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem ali um gene, ela tem uma predisposição para um determinado tipo de câncer, ou para diabetes tipo 2, ou para obesidade. Dependendo das sinalizações que acontecem ali para aquela célula, vai ter essa metilação em cima desses genes, então um gene para um câncer, um gene para o diabetes tipo 2, e esse gene vai ficar indisponível, ele vai ficar fechado. E aí essa pessoa, por mais que ela tenha ali uma predisposição, por mais que ela tenha o gene que levaria ao desenvolvimento do câncer, esse câncer não se manifesta, ele não acontece. E aí pensando então na epigenética, sendo a metilação um dos mecanismos da epigenética, o que vai levar a uma metilação de um ou outro gene? Exemplos. O que a gente come. O que a gente escolhe comer
pode ter influência na metilação de determinados genes. A quantidade de movimento que a gente faz, de exercício, atividade física. A nossa exposição a substâncias tóxicas, álcool, tabaco, poluição. A qualidade do nosso sono. A forma como a gente consegue, a eficiência com que a gente consegue controlar o nosso estresse. E a qualidade também dos nossos relacionamentos, das nossas conexões com outras pessoas. Bom, e aí a gente pensa, então a gente herda a genética dos nossos pais, aquele genoma, os genes que são fixos, né? Os nossos genes não vão mudar ao longo do tempo. Mas a gente sabe também que a epigenética também pode ser herdada. Os padrões, esses padrões de metilação, eles também podem vir dos nossos pais. E eles vêm ali de gerações e gerações. Isso chama epigenética transgeracional. Então, quando a gente fala que o que a sua avó comia pode ter interferido naquilo que você é, a gente fala comer é uma forma de falar, mas todos os hábitos daquela pessoa, todos os seus hábitos, eles podem passar para as gerações futuras. E é muito interessante, porque nos homens, os espermatozoides, eles são formados ali a todo tempo. Mas nas mulheres, os óvulos lá nos ovários, né, eles são formados ainda na vida intrauterina. Então, quando a mãe está grávida de uma menina, aquela menina que está sendo formada, os óvulos dela, os óvulos são as células, os gametas, né? São aquelas células que vão dar origem a um novo ser se aquela mulher engravidar. Então, aqueles óvulos já estão sendo formados. Então, quando a sua avó estava grávida da sua mãe, a sua mãe lá dentro do útero da sua avó, os óvulos da sua mãe já estavam sendo formados. Ou seja, metade de você já estava sendo formada quando a sua avó estava grávida da sua mãe. Então, todo o entorno, todo o ambiente ali onde a sua avó estava, já estava influenciando na sua formação. Mas uma coisa muito legal é que a genética ela é herdada e ela não muda. Basicamente, nossos genes não mudam. Mas a epigenética, ela pode mudar. A gente tem essa possibilidade. Apesar dos genes não mudarem, a epigenética, ou seja, aquilo que vai ditar quais genes que vão ser manifestados ou não, isso pode mudar. E isso depende muito das nossas escolhas. E tem aqui um artigo muito interessante que eu quis trazer para vocês, que é recente, ele é de 2021, e ele foi feito lá na Europa, né, na Dinamarca, na Suécia. E o que eles fizeram? Eles pegaram gestantes obesas, mulheres mesmo, não foi com animais. Mulheres obesas e que estavam grávidas. E aí eles dividiram em 2 grupos e para um dos grupos não fizeram nenhuma intervenção, ou seja, continuaram a vida normal. E esse outro grupo, qual que foi a intervenção? Estilo de vida. Mudaram exercício físico, elas fizeram exercício durante a gestação e elas também se alimentaram de uma forma considerada mais saudável. O que eles viram? Depois que esses bebês nasceram, eles tiraram sangue do cordão umbilical e eles viram que o padrão de metilação era diferente entre os 2 grupos. E eles correlacionaram essa diferença em genes que estão relacionados à distribuição de gordura no corpo e também a genes que estão relacionados com o desenvolvimento de diabetes tipo 2, entre outros. Eu trouxe um resuminho aqui, né? E eles viram também que os bebês que nasceram dessas mães que tiveram um estilo de vida mais saudável na gestação, eles nasceram com uma composição corporal diferente. Eles nasceram com mais massa magra do que daqueles que as mães não tiveram nenhuma alteração de estilo de vida. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que esses padrões epigenéticos, eles são herdados, mas eles podem mudar, isso dá um certo poder ali para as nossas escolhas. Dá um certo poder para a gente, porque a gente tendo consciência das escolhas que a gente vai fazer, a gente consegue sim mudar esses padrões. E a área da epigenética, ela está crescendo muito. Se a gente entra no PubMed, que é um banco de artigos científicos online, e digita a palavra epigenetics, a gente pode fazer isso, na verdade, com todas as palavras, né? Todas as palavras-chave ali que a gente quer fazer uma pesquisa de artigo científico. Mas se a gente digita epigenetics, ele vai mostrar pra gente um gráfico da quantidade de artigos científicos que vêm sendo publicados ao longo dos anos. Então ali a gente tem um grande aumento a partir dos anos 2000, sendo que em 2021 a gente teve um pico de mais de 15 mil artigos publicados sobre essa área, com esse tema da epigenética.
E aí, para a gente encerrar, então, eu queria voltar lá naquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês dos ratinhos, para a gente entender um pouco melhor, agora do ponto de vista mais molecular, para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu e que eles perceberam, né, que eles viram nesse estudo, o que aconteceu com aqueles ratinhos. A gente tem um hormônio, e os ratinhos também, que chama glicocorticoide. Esse hormônio é um hormônio relacionado ao estresse. E para ele ter uma ação, ele precisa se ligar num receptor. Só o fato dele estar lá solto, isso não vai fazer muita diferença. Quando ele se liga num receptor que está lá no cérebro, numa região que chama hipocampo, ele tem a ação e ele causa, então, o estresse. Eles viram que aqueles ratinhos que eram mais bem cuidados no início da vida, eles tinham um padrão de metilação diferente, eles tinham a expressão diferente desses receptores ali naquela região do cérebro, no hipocampo. Ou seja, o glicocorticoide, que é o hormônio do estresse, ele agia de forma diferente nesses ratinhos em relação, em comparação àqueles outros que não tinham tantos cuidados maternos no início da vida. Eles viram, então, que o cuidado materno foi determinante para gerar tipos de comportamento de estresse e comportamento sexual também diferentes entre um grupo e outro de ratinhos. Bom, pessoal, como mensagens principais aqui que eu queria trazer para vocês dessa aula, eu queria dizer para vocês que a nossa vida é feita de escolhas. Nós temos um material genético. Esse material genético, ele é fixo em relação aos genes e ele dá um potencial para a gente. A gente tem um potencial que está escrito ali, está escrito num código, que é o código genético. E esse código genético, ele tem mecanismos de regulação de quais genes vão ser expressos e quais genes não vão ser expressos, desse potencial que a gente tem. E um desses mecanismos de regulação é a epigenética. E a epigenética, então, ela é grande parte determinada pelo nosso ambiente, pelas escolhas que a gente faz. Mas aí você pode me dizer, então, mas não é tudo que acontece na minha vida que eu escolho. Por exemplo, quando eu era criança, o que eu comia não era eu que escolhia. Tudo bem, isso pode ser verdade. Mas agora, com esse conhecimento, a gente já sabe que esses padrões epigenéticos que a gente tem e que podem ter sido herdados ou podem ter sido desenvolvidos ali na nossa própria vida ao longo dos anos, a gente sabe que, diferente do nosso material genético, eles não são imutáveis, eles podem mudar. Então, trazer para a consciência as nossas escolhas, poder saber que a gente pode mudar as nossas escolhas, isso sim pode mudar o destino que estava escrito no nosso DNA. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam de tudo isso, como que vocês se sentiram também assistindo essa aula. E logo mais a gente vai ter as próximas. Obrigada!